A gente tem feito algumas mudanças na clínica agora, algumas reformas. A Mari estava ali, daqui a pouco ela vai poder falar um pouco disso também. Mas que você está participando mais porque o seu trabalho está sendo exigido, né? Não, eu participo muito da questão da clínica na parte burocrática, né? Nessa parte de contratos, na parte estratégica, na parte de tributação da clínica, menos na parte cirúrgica e de pacientes e mais na parte do backstage, assim. Na retaguarda Então, ali, na junto com a retaguarda. gestão. Falamos muito sobre o pessoal, agora fala um pouco sobre sua especialidade, como que é a sua profissão, o que você faz. E antes de você falar o que você faz, como foi para você? Porque eu vivi isso de casa, eu acho que muita mulher deve passar por isso. Você estava indo bem na sua carreira e tal, com uma expectativa, e de repente vem o Henrique, né, que não foi tão planejado. Como foi interromper o que talvez era um sonho e recomeçar? Não sei se eu quero falar sobre isso. Então, foi difícil, né? Foi difícil. Vou no assunto. É difícil, né, Rafa? Porque, assim, quem abre mão é a mãe, né? Quem abre mão é a mulher. Porque, historicamente, esse peso foi colocado para cima da mulher. Vocês que me desculpem, mas a verdade é essa. Né? Então, assim, quem abre mão da carreira, quem abre mão de estar em ascensão profissional, de repente fazer um curso, é a mulher. E é difícil mesmo, porque, e ao mesmo tempo, se você abre mão do momento de maternidade para poder fazer isso, você se sente culpada. Sim. Foi a primeira coisa que eu falei com você aqui, né? E aí vem a culpa, né? Porque a gente faz isso tudo, sensação de que não está fazendo nada bem feito, e no fundo, a gente está fazendo o melhor que a gente pode ser. Então, assim, você é a melhor mãe que o Henrique pode ter, você é a melhor profissional que você pode ser dentro das circunstâncias que você tem naquele momento. Sim. Né? E os sonhos não têm que ser extintos, eles podem ser adiados. Né? Exatamente. Essa semana eu vi um vídeo que eu achei muito interessante de um rapaz trazendo alguns grandes nomes, assim, né? E o momento em que eles atingiram o sucesso profissional em si. Alguns com 25 anos e outros com 50, 60. E ele mostrando que, na verdade, assim, tudo acontece no seu tempo, cada um está seguindo a sua maratona e a gente se comparar com o que o outro fez em determinado prazo... É injusto, né? É injusto. Então, na época, assim, que a gente, né, ficou sabendo do Henrique, era um momento que eu já estava há muito tempo estudando e com a expectativa de passar num concurso específico, que era o que eu gostava, porque eu sempre quis um cargo específico, então era uma coisa que eu já estava numa expectativa. E com a chegada do Henrique, isso não seria mais uma realidade, porque não seria em Juiz de Fora. E antes, né, a gente ficava naquela, o Thiago ficou 5 anos fora fazendo residência, eu tenho 5 anos para ficar fora tentando voltar para minha cidade, fazendo teletrabalho, vai ser tranquilo. E aí, quando a gente já agora tem uma família com uma criança, já não é assim, né? A gente tem que estar mais presente, já muda. Então, no início foi muito, muito difícil. Eu não tô nem olhando pro Thiago, porque senão eu não concluo. Mas no início foi muito difícil. Eu achava que, tipo assim, nossa, agora sou um potencial perdido. Tudo que eu tinha trilhado agora acabou. O que eu vou fazer? E eu nunca tinha passado pela minha cabeça essa questão, assim, ainda da maternidade, né? Então, de início foi difícil. Eu acho que até o nascimento dele foram 9 meses muito complicados. Mas aí depois a gente vai se adequando, né? Então, ele chegou, eu fui me vendo mais como um time mesmo, porque a gente também está nessa pressão, né? Antes, a mulher era muito colocada como essa questão de mãe, a mulher que tem que estar disponível para ser mãe. Agora, a mulher, além de ser mãe, a mulher também tem que ser profissional, porque senão... Então, assim, a gente tem essa cobrança muito grande. E aí eu comecei a ver, o Thiago sempre falava, o Thiago foi maravilhoso nesse período, porque ele sempre ficava, Rafa, tá tudo tranquilo, tá tudo bem, a gente é um time, que é o que ele colocou aqui, a gente é um time, a gente é uma família, a gente é um time, a gente é uma família. Não existe função mais importante que a outra. Agora a gente está aqui, você está dedicando ao Henrique, ele tinha chegado há 2 anos em Juiz de Fora para, né, operar, então ele estava se dedicando muito à clínica, muito, muito, muito. E era isso, aquele momento era Thiago, dedicação exclusiva
né, muito grande para a clínica, eu dedicando ao Henrique, o que não quer dizer que vai ser assim para sempre, né? E foi o que aconteceu com 1 ano, mais ou menos, do Henrique. Eu falei, não, agora já tá mais tranquilo, agora a gente tem alguém para nos ajudar em casa e eu vou começar a me dedicar à minha profissão meio período. Então, eu fiquei meio período, eu entrei no escritório, comecei a trabalhar meio período com essa parte do direito tributário, que é o que até você questionou. Como eu formei em direito e economia, sempre foi a área que eu sempre tive mais aptidão, sempre gosto muito dessa área de planejamento, tributação. Não sou uma pessoa que gosta de litígio, não gosto de justiça, eu acho que a justiça nem sempre é justa. Então, acho que a gente consegue fazer no preventivo, planejando e trazendo economia para empresas, para família, eu acho que é sempre a melhor saída. Então, eu comecei a me especializar e a trabalhar mais nessa área, porque era a área que eu já estudava, que eu queria ir para a parte de auditor fiscal, só mudei de time. Antes eu queria fiscalizar, agora eu estou querendo ajudar as empresas. E aí foi dando certo, com o tempo o Henrique entrou na escola, eu comecei a ter mais tempo disponível, e agora eu já estou com o meu próprio escritório, com um advogado para me ajudar. Então, assim, eu acho que com o tempo, né, a gente vai se encontrando, vai encontrando a sua rotina, vendo como é que funciona. Eu montei o escritório também em casa, porque aí na parte da manhã, apesar de eu não estar 100% com o Henrique, ele está com a funcionária, mas ele sabe que eu estou ali disponível para ele. E você também se sente segura, né, estando ali, segura. Né? E à tarde que ele está na escola, que realmente ele não teria essa visibilidade, essa necessidade de me ter por perto, eu tenho o horário que eu posso atender os clientes, que eu saio, então... Minha rotina agora tem funcionado muito bem dessa forma, claro que é aquilo que eu falei, né? Nem todo dia fecha, a conta fecha, sim, mas a rotina no final funciona muito bem. E tô na área que eu adoro, e é aquela questão, né? Eu nunca imaginei, porque também quando eu estava na faculdade, as pessoas falavam, advocacia, tem muito advogado, não tem espaço para advogado e tudo. E quando você vai trabalhar mesmo, se dedicar, se especializar, você vê que, na verdade, tem muito advogado que, né, tá aí disponível para fazer tudo, mas especialista, que faz sempre aquele tem espaço para quem é bom, sempre, né, Rafa? Tem espaço para quem é bom. E você fazendo o que você gosta, dedicada que fazendo o seu trabalho com excelência, sempre vai ter espaço. A gente vê isso, né? A Rafa atua em grandes empresas aqui, a gente conhece em parceria com a Alcione, né? Eu vejo você fazendo seus rolês e tudo mais.